chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? A única coisa verdadeira é o amor. A gente é elefante emocionalmente falando. Vocês não podem saber o que é 24 horas por dia estar com o outro na cabeça e o outro na sua cabeça. Nesse tema de hoje, eu vou abordar aquilo que eu chamaria a dinâmica emocional do estado amoroso. Do nosso observatório, e eu tenho alguns colegas aqui analistas, é claro que quando o amor nos chega, em geral, ele nos chega como um problema. E eu penso que a psicanálise tentou entender sobre tudo isso, não para retirar o encantamento do amor, mas para que a gente seja, talvez, ou fique talvez um pouco mais consciente daquilo que o amor é. Ora, psicanaliticamente, o amor é uma tarefa. A gente, em psicanálise, fala, por exemplo, do trabalho do sonho. O sonho não tem nada de espontâneo, não é alguma coisa que emerge na vida mental sem regras, sem custos, sem formação de compromisso. Da mesma maneira, a gente fala em psicanálise de trabalho do luto, ou seja, quando a gente perde alguém, pessoas queridas ou significativas, ou ideais. Nós falamos, então, desse tipo de trabalho. É uma espécie de exercício mental e emocional que fazemos para poder superar aquilo que se nos coloca como sofrimento, como conflito, como dificuldade a vencer. Da mesma maneira, o amor. Embora nós pensemos nele como qualquer coisa das mais espontâneas possíveis, não é exatamente assim. E a gente só sabe que ele não é assim quando a gente começa a sofrer por conta dele. Pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Existem muitos autores analistas, eu escolhi 3 que eu acho que são representativos do que talvez mais interessante se tenha dito sobre o amor. O primeiro é o pai da psicanálise, é Freud. Freud dizia que quando a gente se apaixona, quando a gente se enamora, e eu estou pensando, digamos, numa situação típica, numa situação comum e corrente, né, de 2 adultos que se encantam e passam então a se apaixonar um pelo outro, Freud dizia que esse sentimento, que é mais do que sentimento, é um complexo de sentimentos, é uma conduta formada de sentimentos, sensações, crenças e julgamentos, como qualquer emoção. Pois bem, isso era um derivado de nossos primeiros vínculos amorosos, primeiros vínculos significativos, que são os vínculos com nossos pais. Esses vínculos que, na idade infantil, são carregados de sexualidade, sofrem a interdição da cultura, o que ele chamou de interdição do incesto. Todos vocês já ouviram falar do complexo de Édipo, que nada mais é do que fazer intervir uma proibição para que a criança se separe daquele forte elo que ela tem, que é físico, sensorial, sexual e emocional com os pais, mãe ou pai. O amor, então, o que é que seria? Já que nós somos obrigados a abandonar esse vínculo, nós, pela vida fora, vamos tentar persegui-lo através de figuras substitutivas. Eu espero, então, que vocês entendam. É Freud, não sou eu que estou falando. Freud dizia, dentro do contexto dele, que os primeiros casamentos, em geral, não eram bem-sucedidos, porque o homem tendia a ver na mulher algo muito próximo da mãe, e só a partir da segunda é que isso começava a se distanciar e que a coisa funcionava um pouco melhor. Pois bem, Freud, a partir disso, Freud dizia, então, o que é que caracteriza o nosso modo de amar. Ora, Freud dizia que o que caracteriza o nosso modo de amar é o vínculo com esses objetos. Ele dizia que, no entanto, tem um outro modo de amar do qual nós somos capazes.
Tem um modo de amar que ele dizia, chamava de modo anaclítico. Qual é? Isso quer dizer que eu amo no outro a imagem da mãe que alimenta ou do pai que protege. Eu vejo o parceiro, então, de imediato como alguém diferente de mim. Mas eu posso também amar o outro como alguém que sou eu. É o que ele chamava de amor narcísico. É o que Freud dizia, amar o que se é, amar o que se foi, amar algo que gostaríamos de ter sido ou uma parte de nós mesmos. Então, essa é, em bloco, em grosso, a visão de Freud. Vejam bem que, nesse caso, qual vai ser o trabalho do amor, isso que eu chamei de trabalho do amor, e que não é espontâneo, não é natural, implica investimento, tenacidade, esforço, é, de um lado, a gente separar a pessoa por quem estamos apaixonados e namorados dessas figuras muito próximas de pai e mãe. O primeiro esforço seria esse, e o segundo seria ver se a gente consegue ver o outro como sendo outro, e não como um complemento meu. Porque o outro, como nós vamos ver, tem seus desejos próprios. Esse, digamos, seria o trabalho freudiano do amor. O outro grande autor a inventar ou a perceber outra dinâmica do amor é o Lacan. Lacan dizia, e ele operava uma espécie de dissociação entre desejar e amar. Nós desejamos com o nosso equipamento corporal e sexual. Nós desejamos no outro, portanto, sempre alguma coisa que parcialmente nele nos excita, nos promete um gozo de uma sensualidade enorme. Lacan, diferente de Freud, diz: é inevitável que todo amor tenha parte do narcisismo. E só é amor justamente porque tem parte do narcisismo. E eu só amo o outro porque o outro vem completar qualquer coisa que eu acredito que emocionalmente em mim falta. Porque, no caso do desejo, é só e quase que exclusivamente a sensualidade que é excitada. E a sensualidade, quando ela é excitada, é uma parte da pessoa e uma parte minha. Por isso que Lacan dizia que, verdadeiramente falando, não existe, de fato, relações sexuais, porque relações só existem entre pessoas, e quando a sexualidade se satisfaz, em geral, a sexualidade é parcial, ela é parcializada, é parte do outro que excita parte de mim. Ora, o que acontece no apaixonamento e no amor é que, normalmente, qual vai ser o trabalho? O trabalho vai ser encaixar essas duas demandas, fazer com que uma se superponha à outra, fazer com que esse desejo de amor não faça perder a sensualidade e fazer com que a sensualidade quase que exclua o amor. Você pode ter uma atração sensual enorme por uma pessoa e tratá-la como se ela, de fato, fosse nada para você emocionalmente. Ela em nada lhe completa, ela só lhe excita. Ou, ao contrário, a gente pode amar muito uma pessoa e ela não nos despertar desejo. Ou seja, ela é alguém que a gente quer, que a gente admira, que quer ter próximo, por característica quaisquer que seja. Pois bem, o outro autor seria o Balint, o Michael, ou Michael, como se queira, porque ele era um húngaro que migrou para a Inglaterra. Balint. Para o Balint, a coisa se coloca em outro ângulo, ou ele vê isso de outra perspectiva. Ele acredita que, como crianças, como filhotes, né, humano, nós temos duas dimensões que nos são dadas de imediato. Uma dimensão é o que ele chama de dimensão do apego. É a dimensão do vínculo, do que ele diz que é uma mistura harmoniosa, que nós todos, né, como bebês, experimentamos na barriga da mãe. E que depois, numa educação razoavelmente boa, não é preciso ninguém ser excepcional, a gente continua tendo ao longo da vida. Isso que ele chama de mistura harmoniosa ou amor primário, ele diz que é o puro desejo de ser um com o outro, de ser um com o ambiente.
Esse desejo de fusão é um desejo que, em si, nada tem de patológico, nada tem de torto. É um desejo que nos persegue a vida inteira. É uma nostalgia de um momento em que o outro não era obstáculo a nada. Era uma nostalgia de um momento em que o outro parecia ser complacente, absolutamente indulgente, terno com tudo aquilo que a gente quisesse. Né? A sombra dessa nostalgia é qualquer coisa que nos encanta, nos fascina, muitas vezes nos hipnotiza, e que é algo que ele diz que é da ordem do que ele vai chamar de amor primário. A esse amor primário, depois, vem se juntar outros componentes do desenvolvimento infantil, entre eles a sexualidade, com essas características freudianas ou lacanianas, e, finalmente, as características narcísicas, que é o apreço ou a paixão que nós temos por nós próprios. Essa paixão que a gente tem também é qualquer coisa de inelutável, ineliminável. Nós não podemos contornar nosso narcisismo. Narcisismo não é um defeito, narcisismo não é uma doença. Narcisismo é a cola, é o cimento que faz com que a gente se perceba como sendo único, como tendo uma história, como tendo uma cara, um perfil inconfundível. É aquilo que faz com que a gente tenha apreço por nós próprios. Em suma, de maneira bastante aproximada, eu diria que narcisismo em psicanálise é o que a gente chama de autoestima no vocabulário corrente. E ao longo da vida, cada um vai tendo perfil, cada um vai tendo a tarefa de desenvolver sua própria arquitetura, de se conduzir de tal maneira que ninguém vai se confundir, cada vez mais desenvolver suas potencialidades para a sociabilidade, para a realização profissional de qualquer ordem, artística, científica, para o desenvolvimento da espiritualidade. Quanto mais nós vamos nos desenvolvendo, mais diferente nós vamos ficando. Ora, quanto mais diferente nós vamos ficando, e é isso que nos faz feliz conosco, mais a nostalgia de que o outro seja apenas um meio indiferenciado de satisfazer meus desejos, ela vai existindo. Quando nós somos muito próximos, no auge da paixão e do êxtase, nós cedemos facilmente. Tudo que nos caracteriza, nós deixamos de lado, a fim de compartilhar só aquilo que nos une. Infelizmente, ninguém pode viver dessa maneira. Freud dizia que esse estado, se prolonga, ele se torna paranoia. Ele se torna um inferno. Porque nós não temos simplesmente estrutura emocional para vivermos a vida toda no estado de apaixonamento. A gente pode buscar esse estado desde que a gente tire férias, mesmo que sendo férias debaixo de lágrimas. E a gente sempre se queixa, mas bendita lágrima, porque se aquele apaixonamento persistisse, vocês não podem saber o que é 24 horas por dia, estar com o outro na cabeça e o outro na sua cabeça. Quer telefonar todo dia, quer mandar bilhete. Qualquer música lembra. O amigo do amigo do amigo, aquilo ali já é. Ou então a desconfiança. Faz 2 minutos que não telefonou. O que será que aconteceu? Não, agora que eu lembrei, que ele disse que durante 2 minutos ia respirar. Eu tinha esquecido. Entende? Imaginem o que é que seria exatamente você viver isso sua vida toda. Nós, psiquiatras, nós conhecemos isso. Isso é uma das patologias mais terríveis, mais esgotantes, mais exaustivas e angustiantes que a gente conhece. Eu estou chamando a atenção de vocês para 2 coisas. A primeira é que, normalmente, sobretudo hoje em dia, vou abordar isso um pouco depois, no outro bloco, as pessoas tendem a se culpabilizar muito quando a relação amorosa não dá certo. A primeira pergunta que vem é o que é que em mim não deu certo? Porque, em geral, raramente são os 2 que querem deixar. Em geral, pela própria dinâmica da vida, o desejo de um está numa outra sintonia que do outro é um que não quer. O outro gostaria de continuar. Quem gostaria de continuar, ou então mesmo quem deixa o tempo inteiro, a tendência é dizer que o que é que em mim não funciona, o que foi que me aconteceu, por que é que eu sou incapaz de amar, por que é que eu sou incapaz de reter a atenção do parceiro, por que na minha vida não dá certo, porque, não obstante todo o meu empenho
parece que eu sou invisível, ninguém olha para mim, depois da segunda, terceira, quarta relação, eu já estou desesperado ou desesperada, né, um ou outro, entende? Essas coisas parecem que não vêm, que não existe, né? E isso faz com que as pessoas muitas vezes se precipitem num nível de angústia absolutamente descomunal, que infelicita mesmo. Ora, o que eu gostaria de dizer é que não é exatamente assim. As pessoas tendem a confundir relação amorosa com união conjugal. E o que acontece é que o casamento, antes, nunca quis depender de amor para se estabilizar. A família é o esteio da sociedade. Como é que diabo eu vou confiar em amor? Amor é uma coisa flutuante, que vai hoje, vem amanhã, não é mais. Então, de jeito nenhum, isso aqui é um vício. Deixa para lá, a gente deve excluir isso. Então, quem quiser amar, que vai amar para lá, mas não venha prejudicar a família. Todo o século XVIII sempre fez isso. Quando você chegou no século XIX, você teve o auge do romantismo. Todo mundo sabe, né? É a ópera, é a canção romântica, está entendendo? O romantismo literário, filosófico, musical, né? Todo o nosso gosto sentimental, o século XIX fez. Esse século disse, não, nada disso, isso é uma coisa infeliz, imagina que coisa falsa, coisa pouco autêntica. Entende? Isso não é verdadeiro. A única coisa verdadeira é o amor. A gente só deve estar junto enquanto ama. Quando para de amar, deixa para lá. Isso aí se torna hipocrisia, falsidade, isso é mentiroso, isso é aparência. Nós acreditamos com isso e a geração dos anos 60, então não se fala, é a minha. Resolveu levar isso a sério. Era questão de vida ou morte. Ou é ou não é outra coisa. E o resultado é que a gente criou um problema. A gente criou uma necessidade de liberdade muito grande. E a gente criou uma necessidade de segurança. Um outro lado, uma necessidade de deleite, de fruição da vida sentimental. E nós estamos vivendo, de fato, um momento da vida em que isso é um impasse. Não é porque A, B, C e D é incapaz de amar, é porque a gente criou regra de satisfação que alguma coisa está batendo na outra. A gente adora os filhos, gosta da casa, gosta da família, entende? Gosta de chegar, de tomar banho, de ter um familiar, de estar tudo prontinho, tudo arrumado. Isso com o homem, então, as queixas são tremendas, porque as mulheres dizem isso o tempo inteiro. Não gosta de mim, gosta da casa. Não gosta de mim, gosta do equipamento, filhos inclusive. Entende? Porque chega, está muito confortável, comidinha, roupinha, se qualquer coisa, olha o meu botão, né? Saiu, mas incapaz de chegar, sentar, conversar, pôr uma taça de vinho, pôr uma flor, dizer, vamos sair, entende? Vamos falar da nossa relação. E o que eu quero dizer, em suma, quando a gente fala sobre isso, é que não é pela culpa individual de ninguém. O Winnicott, que é um dos autores que eu mais gosto, diz uma coisa, que é psicanalista, ele diz uma coisa muito séria que eu acredito. Ele diz o seguinte, nós somos uma espécie que sobreviveu. Uma espécie sobreviveu foi uma espécie que dotou os indivíduos dessa espécie de mecanismos de adaptação e de interação razoavelmente bons. Se não fosse isso, essa espécie tinha ido para o beleléu, em bom português. Já tinha descido ralo abaixo. Todos nós somos, em média, razoavelmente habilitados a fazer tudo isso que a gente inventa, e amar é uma dessas coisas. Então, achar que a gente é muito incompetente e que o fulano do lado é mais competente é uma das coisas que mais nos faz sofrer. É uma das coisas que mais inviabiliza a solução para as nossas vidas. E tem nessa nova geração, de 10 anos, de 15 anos para cá, o que eles estão reinventando de novo, que você só mencionou e não falou muito? E tem muita coisa, mas olha, eu estava falando no que diz respeito à música, né, sobretudo, ou cultura romântica, né? Você teve uma decadência da poesia sentimental, por exemplo. Em música é perceptível que só essa geração começa a abandonar, digamos, aquilo que caracterizou a música romântica, que era uma ênfase enorme na melodia. Eu devo ter colegas músicos aqui, me desmintam se eu estiver negando um pouco, né? Melodia que em geral é sentimental. O exemplo máximo da música do século XIX, que deu toda herança para a gente, é Chopin ao piano.
que é a ópera. Uma linha melódica linda e o acompanhamento. Do lado de cá, né? E se você pegar, aí vem todo mundo. A balada americana, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque. Se ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir? E, sei lá, passando por tudo. Era esse o modelo. A gente ficava atento. Se você perceber, os mais jovens hoje começam a ter um fascínio enorme por uma coisa que, para mim, não tem graça nenhuma, que é música, sobretudo, tímbrica e rítmica. Os mano, pô, as mina, pá. Os mano, pô, as mina, pá. Segura a boca que a quadrilha vai versar. As mina na quebrada se ligaram na batida. Eu vi um mapa de mina cantando de esquina. Não posso deixar quieto, não vou ignorar. Só por você, 4P fofá. Entende? Onde você não tem quase melodia. Isso é uma mudança. Isso é uma mudança de gosto e é uma mudança de padrão sentimental. Poesia e música era legenda de amor. Né? Amor não existiu só como uma espécie de flor no deserto, não. É um mosaico enorme, no qual a gente foca exclusivamente no sentimento, porque é um pouco o que interessa ao nosso êxtase pessoal. Mas, olhado um pouco de fora, você vê que é um mosaico complicado. E as pedras desse mosaico estão começando a faltar, né? Começando a faltar. Então, mudou muito. Eu estou falando só de música, isso é uma coisa, mas sensibilidade ao sofrimento também diminuiu muito. As pessoas nunca gostaram de sofrer. Não existe nenhuma civilização que diga, eu quero sofrer. Mas todas as civilizações conhecidas, que a gente conhece, elas elegem forma de viver, forma de sofrer, forma de gozar e forma de morrer. Tem um leque imenso de possibilidades e a gente diz, não, esse aqui vale a pena sofrer. Por isso eu vou investir para gozar. Isso aqui vale a pena morrer. Por isso vale a pena viver. Veja só o que uma mulher, final do século XIX, começo do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, que isso começou a mudar muito depois da Segunda Guerra Mundial, ela era preparada para ter sonhos românticos, para escolher o marido, romper com a tirania dos pais, de casamento de encomenda, né, de família, de interesse. E aí ela casava. E, ao casar, ela sabia que ela ia cuidar daquele homem, cuidar dos filhos, renunciar aos sonhos românticos. E fazer o quê? Sublimá-los na filha que fosse nascer. Ele tinha liberdade libidinal, porque a cultura era patriarcal. Ele tinha mulher em casa e amante. Sexualmente, pelo menos, ele se satisfazia. Em geral, isso era aceito. Hoje em dia é uma coisa mais ou menos aceita, com mais ou menos complicação, com mais dificuldade, porque o Estatuto da Mulher mudou, ainda existe, mas de uma maneira completamente diferente. A negociação é diversa. Né? É diversa. Antes não, eram duas famílias mesmo. E qual era o benefício que ela tinha? Ela tinha o benefício, por exemplo, de dizer, está aí, ela é uma grande senhora, ela é uma grande mãe, é uma pessoa impecável. A moralidade e o caráter dessa mulher, que sofreu tudo isso, e ainda assim está feliz, está investindo nos filhos, preparando a festa de debutante das filhas, depois vai criar dos netos, está aí a recompensa que toda a sociedade dava àquela criatura. O sofrimento dela, ela dizia, não foi em vão. Eu sou alguém respeitado e amado pelos outros. Esse modo de sofrer, ninguém quer mais hoje em dia. As pessoas não querem, é impossível. E quando eu digo não querem, é porque a sociabilidade de uma garota, de uma jovem, hoje em dia é absolutamente incompatível com isso. Hoje em dia o padrão de sofrimento mudou, mas também não mudou por acaso. Por quê? Peguem uma moça hoje em dia e digam o seguinte, bom, eu vou agora casar, ser fiel ao meu esposo. Vejam só como o mundo muda e como é complicado para a gente administrar, mas não é impossível. Isso é do tamanho da nossa cabeça. A pessoa não vai porque a amiga vai dizer, mas tu és boba, né? Masoquista, vai fazer análise. Está aguentando isso dele? Que história é essa? Vai te cuidar. Vai te tratar. Que história é essa? Se a análise não der certo, tem floral. Então faz tenta qualquer coisa, mas não é possível.
entendeu? Tem uma série de coisas alternativas, acupuntura, tá entendendo? Qualquer coisa, sensibilização. Pode. O que é isso? Está pensando o quê? Ah, não, mas tem meus filhos. Ah, tem teus filhos? Vai contar quanto tempo com teus filhos? Entende? Quando teus filhos tiver com 20 e tantos anos, o que é que eles vão querer saber da mãe? Não vão, não. Afinal, onde? No asilo para velho? Começa a fazer tua poupança. Vai sofrer tudo isso por eles. Depois, quando eles crescerem, vai dizer, o quê? Fez isso por mim? Fez isso por sua neurose. Por mim, não venha com essa, não. Não venha me culpabilizar pelas suas coisas mal resolvidas, não. Está entendendo? Entende? E a vizinha vai dizer o quê? E a pós-vizinha vai dizer o quê? E a pessoa do lado de lá? E o caderno domingo vai dizer o quê? E o talk show vai dizer o quê? Vai dizer que você não... Para que isso? Ah, não, antes eu era quase santa. Entende? Era assim, santa no limite. Hoje em dia, uma neurótica, reprimida, torta, mal resolvida, descabelada. Para quê? Não vou, não. Vou sofrer. Então, vejam, eu estou brincando um pouco, porque eu acho que a gente tem que rir um pouco disso também, né? Não dá para ficar chorando o tempo inteiro. Não tem motivo para chorar. Bom, mas o que eu quero dizer é que mudou o sofrimento. Todas elas sofriam muito, mas depois eram recompensadas pelo reconhecimento de todos. Então, aí a gente sofre, porque até agora a gente sofre. Até agora a gente sofre por aquilo que nos faça ser amado pelo outro. É o quinhão que nós damos do nosso gozo e do nosso prazer, é aquilo que faz com que o outro nos olhe como alguma coisa admirável. Não há dúvida. Isso aí a gente tem que pagar. É a nossa parte. Todos nós, então, decidimos cuidar de nossas vidas. A gente está proliferando quarto e sala. Nós estamos proliferando serviços de entrega em casa. Pizza 24 horas, single bar, nós estamos proliferando internet, nós estamos proliferando sociedade, grupos de solteiros convictos. A gente está criando tudo isso. E, quando não dá, a gente está fazendo outras coisas. A gente está sofrendo com hipnótico, com antidepressivo, com tranquilizante. A gente está sofrendo com uma série de coisas. E a gente aceita esse sofrimento, porque permite que cada um diga, não, não quero. Então, nós estamos elegendo um outro jeito de sofrer. E esse nome de sofrimento tem nome, que é de solidão. Mais do que solidão, que é a capacidade de ficar só, de isolamento. A gente está construindo todo o equipamento ortopédico para essa solidão, como a gente criou o equipamento ortopédico para manter a família conjugal. E porque, vejam, a gente não enfrentou um desafio que vai demorar décadas e talvez muitos anos para a gente enfrentar. Que nós destruímos aquela família como ela existia, mas sempre imaginamos que ela vai ser recomposta. Essa é a nossa ilusão. Entende? Por que essa família não dura? Ela está sendo fabricada para não durar. Vejam só, não tem... Meu Deus, do ponto de vista da evolução humana e da humanidade, vamos pensar agora, família nuclear, ela tem muito pouco tempo. Essa que a gente conhece, a burguesa, menos ainda. Entende? Nunca ninguém disse que foi a melhor maneira de educar a criança. Mas é evidente que, para a gente, é impossível. E aí eu sou capaz de falar, não só da minha geração, que está lá no Parque dos Dinossauros, mas mesmo para as jovens. Ainda é qualquer coisa que a gente não tem equipamento cultural para substituir. Não tem. Então, o resultado, a gente está lidando com uma situação e que a única coisa que a gente pode fazer, a meu ver, de sensato, é aos poucos, e discutindo, e mudando, e ajeitando, experimentando, para ver se ao curso de 100, 200 anos isso muda. Olha só, se marcar 100, 200 anos, eu já estou morto. Mas aí é que está um dos problemas da nossa cultura, a gente não pensa na história. A gente começou a só pensar na gente. Não pode, gente. Não pode ser. A gente tem duas experiências de histórias que são terríveis. Um é quando ninguém pensa no outro futuro, no futuro. E a outra é quando a gente acha que o futuro a gente vai fazer.
As ideologias comunistas, as ideologias nazistas e uma série de outras caíram nesse engodo. Eles acharam que eles iam fazer a história conforme eles estavam pensando. A história não se faz com ninguém. A história se faz com aposta no futuro. A história se faz com um compromisso de abertura nossa de dizer, eu vou fazer o melhor, para que quando as gerações cheguem, ela tenha o melhor. Agora, o que vai ser dessa minha intenção vai depender do meu par, vai depender do meu parceiro, do outro ser humano dizer. Se eu quiser apressar isso, eu vou cair em tirania, em totalitarismo, em brutalidade, em violência. Se eu quiser agora dizer, vou arrancar pai de filho, e você tem experiência dessas, feitas inclusive, e não foram experiências brutais. Não foram experiências como essa, experiência totalitária. E que você acaba percebendo que não é assim. Aos poucos as pessoas se recompõem de uma maneira em que elas possam ter esse tipo de segurança que só família, por enquanto, no mundo que a gente conhece, dá. Não tem outra coisa. Então, essa instituição, vejam só, ela está sendo minada por um lado, mas ela é absolutamente necessária por outro. Onde é que você encontra preocupação, carinho, doação, devoção, sentido de compromisso, pertencimento, confiança? É na família. Então, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu sequer expandir essa família para o próximo casamento. Né? Aos poucos, eu acredito sinceramente que esses novos cônjuges, dos antigos cônjuges, eles vão começar a conviver de outra maneira. Agora, veja, se eles forem começar a conviver de outra maneira, alguma coisa no sentimento do romantismo vai mudar. E depois, antigamente, você tranquilamente dizia, bom, eu quero ser como meu pai. Por quê? Porque era um homem íntegro, honesto, probo. Eu quero ser como minha mãe, que é uma pessoa leal, fiel, carinhosa. Ninguém vai dizer mais isso. Vocês não vão ouvir mais ninguém dizer mais isso. Mas, olha, sem figura de autoridade, você não tem tradição. Sem tradição, você não tem passado. E uma cultura sem passado é coveira de si mesmo. A instituição do casamento, ela complica muito. Mas as pessoas entram no casamento com sonho romântico. Você pega as revistas femininas, tem uma coisa impressionante. Né? Então, como é que você vê essa coisa? De um lado, o mundo da instituição, o mundo da lei, não é que vai contra o desejo e o amor. Mas e os sonhos do amor romântico continuando como estavam há 30, 40 anos atrás? Pois é. Não, mas eu acho que esse é o conflito, né? A dilaceração atual. Eu acho que eu não vejo, raramente, as pessoas do meu convívio, mesmo mais jovens, podem renunciar a isso. Digamos, é uma pauta sentimental que ela só vai ser mudada quando a gente mudar a agenda cultural. Não vai ser hoje. Não vai ser de hoje para ontem. Nós vamos conviver com isso, como durante um certo tempo você começou a conviver com um problema que hoje em dia solucionou. Eu vou dar um exemplo aqui que muitos viveram, que foi o problema da virgindade da mulher, a partir dos anos 70, sobretudo depois da contracultura. Né? As pessoas da geração anterior, e mesmo as pessoas que viviam ali, eles viveram com esse problema durante muito tempo. Eu conheço muitos amigos meus em que a gente ia para bar, tomava cerveja, e ficava todo mundo pensando, mas será que eu tenho relação ou não? E depois, eu não me incomodo, porque eu não me incomodo de casar com uma garota que não seja virgem, mas eu sei lá se o próximo vai se incomodar pelo fato dela não ser mais virgem, e que ideia é essa de responsabilidade que a gente pode ter? Então, nós estamos nos gostando, etc., não estou pensando em casar, mas se a gente tiver relação sexual, a gente pode prejudicar a vida dessa pessoa. Eu não estou inventando, isso foi diálogo real. Eu escutei isso dezenas de vezes. A gente tinha um livro debaixo do braço, muitas vezes era livro de autor marxista, ou então daquele Timothy Leary, né? Turn on, né? Tune off, não sei o que lá, e drop it, quer dizer, desligue, se sintonize e deixa cair. Todo mundo da geração Paysandu era com o livro debaixo do braço e discutindo essas coisas, né? Se tinha ou não relação sexual, enquanto isso os pais das garotas arrancando o cabelo, e as meninas também, está entendendo? Não, porque tem relação sexual, sem amor, só com amor, não pode, não sei o que lá. Isso, gente, passou uns 10 anos, 15 anos. Não foi menos do que isso.
desde os anos 60 até, provavelmente, depois da ditadura aqui, porque teve aquela modernização por cima, absolutamente expansiva, começou a chegar a cocaína, as preocupações se viraram para outra coisa, e isso foi mais ou menos deixado de lado. Começou, então, a propaganda maciça, a televisão Globo mudou o padrão moral por conta da novidade dos ideólogos, e aí essa geração de 20 anos, 25, já não teve mais esse problema. Mas o restante passou uns bons 25, 30 anos lidando com isso. E olha que isso era um detalhe da prática sexual. Quando você fala do romantismo amoroso, você está tocando num complexo muito maior, muito mais fundamental. Ele moldou nossas sensibilidades. Né? Moldou. As pessoas, em geral, quando... É uma das coisas que mais tocam as fibras de tua alma, de tua emocionalidade. É a capacidade de querer bem a alguém desse jeito. Né? Além do que, ele estava no centro da família, ele garantia a solidez. Além do que, ele está aliado a uma visão do mundo, que é que a gente possa dizer? É uma visão de mundo, a um lado, gentil, de outro lado, estática. Pensem bem. Amor romântico, até recentemente, era um dos poucos êxtases individuais que nos tinham sido deixados. Depois que êxtases coletivos, a gente continuou. Né? Entende? A gente foi absolutamente fazendo o que... domesticando todo o impulso e todo o excesso para construir uma sociedade democrática civilizada, a tal ponto que uma das preocupações de Renato Giannini é que você tem uma democracia funcionando sem afeto. Democracia absolutamente morna, porque para haver democracia precisa ter educação. Para haver educação, você começa a treinar. E isso foi durante séculos, olha só, desde a corte. O que foi que sobrou de êxtase? No sentido de perder a cabeça, de ficar doido e todo mundo achar bonito, bater palma. Foi a paixão romântica. Todo mundo aplaude, as pessoas fazem a pior das insensatez, ri 24 horas por dia, entende? Fica sem sono, emagrece, larga compromisso, e o vizinho e a prima, mas claro, todo mundo diz, todo mundo aplaude, é uma situação de êxtase. Vocês desculpem eu estar analisando assim, isso não faz perder a graça não, só quero que a gente veja. É uma situação de êxtase institucionalizada. É uma das poucas coisas que a gente tem. E nós temos no nosso equipamento biológico sentimental a ânsia por isso. A ânsia por isso. Não só tem a ânsia por isso, que toda a história da cultura que a gente teve isso. Eu não estou falando da cultura do Ocidente, não. Dessa cuja tradição começa com a Grécia, pelo menos a grande tradição. Eu estou pensando na tradição da cultura asiática. Os grandes textos, cultura chinesa ou indiana, todas elas dizem o seguinte: como viver o êxtase, como viver a ascese. É isso. Entende? Basicamente, política, economia. Entendeu? Tudo é uma espécie de enxerto, tecnologia. Tudo é mais ou menos ornamento. É adereço para nos dizer isso. Para que a gente realize isso. Como você vive o êxtase, como você vive a ascese. Como você é capaz de moderar seus impulsos, quando você deve liberá-lo. Em que situações, em que condições. O romantismo amoroso é um dos poucos movimentos ou eventos de êxtase permitido, porque se junta a satisfação sexual com o banho, está entendendo? Com o mergulho de cabeça na fusão sentimental. Ia discutir hoje, talvez, sobre essa tendência da solidão, de pessoas se adaptarem a ficar sozinhas, dá a impressão que a gente tem que desistir do sonho de ter uma pessoa para o resto da vida. Um grande amor que possa conviver com você e curtir a velhice, porque eu, particularmente, eu morro de medo de ficar velha. Então, ficar velha e sozinha. Hoje eu fico bem sozinha. Eu tenho medo de ficar velha sozinha. Então, eu queria achar um velho que me tolerasse, me aguentasse, me dividisse minhas angústias da velhice. Então, será que a gente vai ter que ficar sozinho pro resto da vida e não vai achar ninguém? Não tem jeito? Quanto ao sonho de ficar com uma pessoa, envelhecer, de fato, eu acho que hoje em dia ele é um pouquinho mais difícil, né? De se realizar. Mas
Eu acho que o velhinho não tem que ser aquele que foi jovem, não. Já pode pegar ele assim, razoável. É uma questão de mudança de ângulo, né? Eu acho que muitas vezes a gente ganha muita coisa boa na vida quando, em vez de olhar de um primo, a gente olha de outro. Eu estou brincando, mas eu acredito que essa necessidade, as pessoas se dão conta agora, depois da chamada farra de liberação, foi sobretudo a de 68, como é bom ter companhia. Eu volto para os meus autores, para o Balint, por exemplo. Como a gente gosta de ter alguém confiável. Confiança, eu estou dizendo no sentido mais amplo da vida. Toda a nossa tarefa na vida é de tornar o estranho familiar. E nada é mais confortável quando a gente sai do estrangeiro, a gente deixa a forania, a estrangeiridade, para chegar ao familiar. Quando a gente está no familiar, a gente se queixa, mas ai que monótono, ai que tédio, ai que não sei o que lá, entende? A gente acaba dizendo isso, porque é claro que ao lado do desejo de familiaridade, nós temos o impulso de expansão e de descoberta. Nós somos seres de desafio. Pois bem, essas coisas familiares, a gente só sabe o valor quando perde. E as pessoas estão começando a perceber, né? Que você ter alguém do teu lado, e quando é velhinho, tudo bem, porque aí a vida começa a ter um sentido diferente. A vida começa a ter um sentido de realização, a vida começa a ter um sentido de recapitulação, muitas vezes. A vida começa a ter um sentido muito particular, né? Então, se você não for, você vai acabar refinando. Você refina gosto, apreciação, lembrança, você refina tudo. Quem quer partilhar para você, por exemplo, com você, de certas coisas, só tem graça. O alemão tem um provérbio engraçado, diz, olha, sofrimento dividido, né, vale pela metade. Alegria dividida vale em dobro. E uma dessas alegrias que a gente tem na vida é de partilhar coisa que a gente sabe que o outro sintoniza. Entende? É um fragmento de lembrança, é um tipo de bebida, é uma música que te evoca, é um livro, está entendendo? É uma passagem da história que você só compartilha. Isso faz parte do que a gente chama de educação sentimental. Você falou da impaciência, mas é que eu vejo uma falta de tolerância, de tolerar a diferença, né, do outro. E de querer essa aproximação seja instantânea, o bem-estar da relação seja instantânea, esse imediatismo, dessa cobrança de que você tem que estar apaixonado o tempo todo. Assim. Mas eu acho que você tem razão, porque eu acho que tem uma diferença entre determinados modelos da cultura que se colocam para você, né? Entre você se apropriar daquilo para achar que você vai ter que reproduzir na vida, ou se apropriar daquilo para poder se servir daquilo como uma espécie de lugar onde você vai projetar seus sentimentos e viver seus sentimentos. Ou seja, cada vez que você fala da mídia, como qualquer produção cultural artística, a gente pode ter em relação a elas o que a gente chama de relação catártica ou relação mimética. Então, por exemplo, um grego nunca imaginou que pudesse sofrer feito as personagens da peça da Grécia. Aquilo estava ali, porque como eles acreditavam naquela ideia de liberdade e destino, aquilo estava para justamente fazer com que as pessoas, naquele momento, experimentassem a catarse emocional, que elas pudessem, em tom de ilusão, viver uma verdade sentimental que as afligia. Você descarrega aquilo e volta. Muito tempo você viveu com os meios de comunicação no Ocidente fazendo isso. Ele não pretendia ser modelo de imitação, ele pretendia ser modelo de catarse, porque o grande modelo do entretenimento era a grande arte. O grande modelo do entretenimento era a chamada arte erudita, arte culta, que toda a vida foi consciente do que ela representava para a realização humana, né? A grande arte, se você quiser, do teatro, da prosa, da ópera, da música, etc., elas sabiam que a função dela era uma função catártica, que elas não poderiam
imitar, a vida não poderia imitá-las, que era uma maneira de você viver a vida na fantasia, e o entretenimento as copiava, de tal forma que ele era muito distante da vida cotidiana de cada um de nós. Fosse um filme de faroeste, fosse o bandido, fosse o mocinho, fosse o melodrama inspirado na ópera, etc., etc., aquilo ali era claro. Você fechava a porta do cinema, fechava a porta do teatro, você ia para casa e sabia que a vida era outra. De um tempo para cá, eu acho que a mídia ou a publicidade começou a ter outra pretensão. Ela começou a querer ser formadora de personalidade. Ela começou a querer se apresentar como alguma coisa que quem assiste ela tem que imitar. O romantismo amoroso, no folhetim, ele vencia todos os obstáculos. Agora ele perde para todos os obstáculos. É uma cultura de mimesis, não de catarse. Né? A face catártica, ela se esconde detrás, está entendendo? E lhe habitua a querer imitar aquilo, porque você acredita que é o padrão mais fácil, no momento em que os pais estão desorientados, em que as figuras de autoridade que nós tínhamos perderam a legitimidade. Você colocar uma novidade, digamos, emocional, amorosa ou sexual, uma atrás da outra, isso não obedece ao ritmo, à inércia de mentalidade que nossas identidades necessitam para produzir mudanças. Ora, moda emocional não é moda de roupa. A gente é elefante, emocionalmente falando. Para a gente mudar, tá entendendo? É preciso um esforço, é muito guindaste. E não é à toa, porque se a gente mudasse todo dia, a gente estava no hospício, infelizmente. Entende? A gente se forma no início, pô, uma vez que ganha aquela solidez, a gente sai carregando aquela corcunda o resto da vida, muda um pouquinho ali, está entendendo? Isso é que dá o perfil. No momento em que você desfaz isso, e a golpe de martelo culturalmente, você quer que a gente todo dia tenha um novo papel, você está criando uma estabilidade terrível, você está desorientando mesmo. A gente tem que começar a criar pilares. Isso que eu estou chamando de tarefa é essa tarefa concreta. Como é que eu posso reencantar? A tarefa e o cuidado é a gente saber, isso é básico, isso é mais fundamental, que a gente só se sente criativo e nossa vida só tem valor quando a gente está enfrentando resistência. Nossa alma é como nosso corpo. Se ela não se exercita e não tem um obstáculo a vencer, ela atrofia. De maneira que uma das coisas complicadas na cultura atual, e que acaba entrando dentro do romantismo amoroso, é a ideia de que tudo é fácil, e de que tudo você pode adquirir sem esforço. E a gente começou a achar que sentimento a gente também adquire de maneira fácil, só que esse resiste. Esse trabalho, a primeira dificuldade que o outro puser, eu tenho que encarar como sendo uma possibilidade que eu tenho de expandir, de ver meu sentimento de outra maneira e dele se fortalecer. Não é penoso quando as pessoas se gostam. Agora, se você me pergunta, mas como é que você faz para viver eternamente apaixonado? Isso não existe.